Olha só, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre o orçamento base zero, que é a proposta da Daniela Marques para o programa econômico do Flávio Bolsonaro. Essa é a notícia importante, tá? Mas, para falar sobre essa notícia que é extremamente importante, o que é o orçamento base zero, qual que é essa proposta que que eles estão fazendo, e como é que isso pode beneficiar a economia brasileira de diversas formas, principalmente diminuindo gastos inúteis do governo, né? Mas para falar sobre isso, eu vou antes falar sobre como é que continua a mídia tentando dizer que a Faria Lima não apoia o Bolsonaro, que não quer. Entenda, o que eles estão fazendo aqui? Tá aqui, ó. Faria Lima torce por desembarque de Flávio Bolsonaro em favor de Caiado, ou então do Renan Santos, ou então de qualquer um. Só não pode o Flávio. Por que não pode o Flávio? É lógico, porque a mídia está falando isso porque o Flávio é o único que tem chance, né? Qualquer outro perde para o Lula fácil. E aqui, ó, por uma nova direita, não que temos que mudar a direita, nós que temos que fazer uma engenharia social aqui para as pessoas passarem a gostar da direita certa, porque elas estão gostando da direita errada. Cara, esses socialistas, bicho, têm uma visão de mundo que realmente não dá para entender. Não é assim que funciona, meu amigo. Não é você que decide que direita que vai existir no país. A direita que existe é a que está aí. Não tem outra. Vamos fazer uma engenharia. Repara como é que o cara claramente não é de direita. Ele é um socialista, ele é de esquerda. Ele quer controlar a forma como a direita é, né? Mas enfim. Tudo isso daqui, como eu já expliquei para vocês, está aqui também, a rejeição do Lula, não sei o que lá. Isso daqui é para convencer PP, União Brasil e republicanos a não apoiarem o Flávio. É isso que se trata aqui. Porque para pensar, ninguém cai nisso daqui. Todo mundo sabe que é uma idiotice sem tamanho dizer que Faria Lima torce para desembarque do Flávio em favor de Caiado. Que lógica tem? Isso não tem lógica nenhuma, meu amigo. Ninguém vai pensar nesse tipo de coisa. Faria Lima não é uma pessoa, não tem uma opinião, só é um monte de gente, cada um com uma opinião diferente. Tem pessoas na Faria Lima que torcem pelo desembarque do Flávio? Eu tenho certeza que tem. Mas tem pessoas também que estão fechadas com o Flávio e acham que o Flávio é a melhor alternativa. Faria Lima não tem um comando, não é uma coisa estruturada, não é uma empresa. Por que os jornais tratam dessa forma? Isso não é a primeira vez, a gente já fez vários vídeos desse daqui falando esse tipo de coisa. Por que os jornais tratam dessa forma? Porque a Faria Lima ajuda os partidos, financia os partidos. E essa luta que está acontecendo aqui é para convencer ainda a União Brasil e o PP e os republicanos a não apoiarem o Flávio Bolsonaro. Essa é a briga que está acontecendo aqui. É isso que eles por isso que tem essa manchete aqui. A expectativa do jornalista que escreveu essa manchete, a senhora Alexa Salomão, Júlia Moura e outros equivalentes aqui de outros jornais, o senhor Denis Rosenfeld e o Samuel Lima e não sei o que lá, o objetivo deles é esse, tá? Vamos entender isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de julho de 2026, às 11 horas da manhã, e essa notícia foi sugerida por Duende, ADM, GDO, o Céu Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, esse fenômeno nessas manchetes, assim, não porque a Faria Lima quer isso, a Faria Lima quer aquilo, a Faria Lima disse isso, a Faria Lima espera aquilo. E é uma coisa que não faz sentido. Para pensar, a Faria Lima não é uma pessoa, não é uma empresa, não tem uma estrutura hierárquica que decide as coisas, né? Existem várias pessoas ali dentro que pensam coisas diferentes. Tipicamente, pessoas que, têm muito dinheiro, porque são investidores, e dois, se preocupam com a economia brasileira, evidentemente, porque como são investidores, se tiver mais um governo Lula desastroso como esse, vai salgar o ambiente de investimento aqui no Brasil, né? Então, ou seja, essa é a preocupação. Lembra que alguns dias atrás falou assim, não, porque Faria Lima só quer duas coisas do Lula para apoiar o Lula, não sei o que lá. Aí você fica pensando, quem que esse pessoal está fazendo? Qual que é o objetivo? O que eles estão querendo atingir com isso? Não é o povo. O povo, primeiro que o povo não gosta tanto assim da Faria Lima, né? Dizer que o povo vai votar porque a Faria Lima vai votar no fulano. O povo está cagando para Faria Lima, a verdade é essa, né? A Faria Lima não gosta do Flávio Bolsonaro. Mas que foda-se, ninguém está nem aí para isso. O problema, eu explico para vocês, eles querem convencer os caciques do PP e do União Brasil, o pessoal da diretoria do PP, do União Brasil, do Republicanos, a não apoiarem o Flávio Bolsonaro. Queriam que eles apoiassem até o Lula. Não porque a Faria Lima já está quase apoiando o Lula, só falta 2 pontos aqui no programa do Lula, que a Faria Lima vai apoiar o Lula e coisa e tal. Isso no momento em que o PP, União Brasil e o Republicanos falaram que não tem nenhuma hipótese de apoiar o Lula. A gente pode ficar neutro ou pode apoiar o Flávio. Mas hipótese de apoiar o Lula não existe, né? Ou seja, tentaram convencer esse. E por que estão tentando? Por que isso daqui é um argumento para convencer o pessoal do PP e do União Brasil?
Porque a Faria Lima é onde está o dinheiro, meu amigo. E esses partidos todos, na verdade, são um grande negócio no Brasil para você ganhar dinheiro com política, né? E a Faria Lima apoia de fato, né? Então, se a Faria Lima vai para um candidato, se a Faria Lima não vai para o Flávio, então, olha, não apoia o Flávio, que vai ficar ruim. Apoia o Caiado. Vou para o Renan Santos, né? Qualquer um que não ameace o Lula, né? O que está dizendo o jornalista aqui, né? Então, essa é o objetivo. Então, entenda, esse é o objetivo dessas coisas, que é lógico que não tem nem sentido isso daqui, ó. Não é segredo para o mercado financeiro brasileiro, representado pela região paulista da Faria Lima, que ela não gosta da política econômica do PT e do Lula. Apoiou Jair Bolsonaro por seu candidato que assumiu a linha mais liberal. A preferência, no entanto, não se aplica a Flávio Bolsonaro. Flávio encontra enorme rejeição na Faria Lima, segundo detalharam a reportagem gestores, economistas, CEO com condição de não terem o nome citado. Um monte de gestores e CEOs e coisa e tal não gostam do Flávio Bolsonaro, embora gostassem do Jair Bolsonaro. Uns poucos bolsonaristas convictos ainda prestam apoio restrito, mas a maioria torce pelo desembarque de Flávio. Muitos avaliam que, apesar de ser competitivo nas pesquisas, ele não vai resistir ao teste das urnas. Eu não sei de onde é que tiraram isso. É o que eu falo para vocês. Tá todo mundo nessa história. Todo mundo queria uma pessoa nova, queria uma direita nova, como diz o pessoal aqui. O problema é que a direita nova não existe. O que existe, construções sociais são muito mais rígidas do que esse pessoal pensa. Ou, por outra forma, antigamente eles conseguiam moldar a opinião pública com uma certa facilidade e fazer isso acontecer. Hoje em dia não conseguem mais. Por isso que reclamam que as redes sociais tornaram as opiniões mais solidificadas, né? As pessoas não mudam de opinião. E é verdade, né? Porque você tem um argumento, você precisa de argumento para mudar de opinião, né? E tá aqui o pessoal chorando aqui por uma nova direita e coisa e tal. Mas entenda, por que eles estão fazendo isso? Hoje a expectativa é que Lula vença no segundo turno. Eu não sei de onde é que o pessoal tirou isso. Sinceramente, não sei de onde é que eles tiraram isso. Porque, de novo, nessa mesma época do ano, Bolsonaro estava perdendo nas pesquisas por 20 pontos de diferença. Quando chegou na pesquisa, o Bolsonaro perdeu de fato quando chegou na eleição, mas perdeu por 1,6, 1,7 pontos percentuais, uma margem pequenininha. O Flávio agora está 5 pontos atrás do Lula e com chance de crescer. O Lula bateu no teto. Não sobe mais, por quê? Porque o Lula sacaneou. Inclusive a Faria Lima, lembra? Um monte de gente dizia para Faria Lima lá em 2022 que não, o Lula vai ser moderado. O Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, né, que são pessoas que têm uma certa influência na Faria Lima, falavam que não, o Lula vai ser moderado. O Armínio Fraga, não, eu tive um sonho que o Lula vai ser moderado, vai preocupar com fiscal e não sei o que lá. A Faria Lima tomou no cu, né? A economia brasileira destruída por conta disso daí, imposto de IOF, controle de capital, um monte de merda, e vai piorar muito mais. Então, não existe chance desse pessoal votar no Lula. Quando chegar no segundo turno, quando chegar na hora do vamos ver e coisa e tal, eles não gostam do Flávio, preferiam que o Caiado fosse. Eu não duvido que isso aqui seja. Muita gente preferia o Caiado do que o Flávio, não descarto não. Mas a verdade é a seguinte, quando chegar no segundo turno, e vai chegar o Flávio Bolsonaro mesmo, não tem jeito. O único objetivo dessa matéria aqui da Folha de São Paulo é convencer o PP e União Brasil a não apoiarem o Flávio, ficarem neutros, tá? Ou apoiarem o Caiado, ou apoiarem o Renan Santos. Não vai acontecer esse tipo de coisa, né? Isso você vê que é uma insanidade completa. Repara que é o carro da pauta, né? Quando passa o carro da pauta, os 3 grandes jornais do Brasil falam da mesma forma que não, que o Flávio não tem chance, o Flávio que está lá empatando com o Lula no segundo turno, lá em cima, não tem chance. Mas o Caiado tem, o Renan Santos tem. Como assim, cara? Ah, mas é porque o Flávio Bolsonaro tem um monte de escândalo, que ele tem que explicar os escândalos dele. Meu amigo, no momento, vamos supor, por hipótese, que o Caiado se tornasse um candidato competitivo, tivesse lá nas bocas, lá perto de ganhar do Lula. Quantos escândalos do Caiado você acha que não iam surgir? Quantas viagens do Caiado em jatinho do Vorcaro não iam aparecer por aí? Meu amigo, escândalo se fabrica. Esses escândalos, igual do Flávio, veja, quando tem substância, quando tem realmente alguma coisa ali, é outra história. Mas escândalo superficial, como o Flávio ligou pro Caiado, pro Vorcaro. Isso se fabrica, pô. Eles fabricam isso o tempo todo. Qualquer candidato que chegar a ameaçar o Lula vai se criar inúmeros escândalos. Escândalo não pode ser critério para você escolher candidato, porque qualquer candidato que chegar perto do Lula, eles vão fabricar um escândalo contra esse candidato, né? E, de novo, corrupção é uma coisa que acontece com o governo, não faz sentido acusar o Flávio de corrupção, de que tem coisas escusas e não sei o que lá, pô, não chega nem perto da corrupção do Lula no mensalão, no petrolão, nos inúmeros golpes de corrupção do Lula aí ao longo da história, né? Enfim, o ponto
o mais impressionante é essa entrevista aqui com a Daniela Marques, que ela fala sobre o orçamento base zero. Isso é lindo para Faria Lima. Eu falo para vocês, isso aqui é um sonho. Então, o que eu acho é o seguinte, o que o Flávio devia usar, o que o pessoal marqueteiro do Flávio devia usar como forma, né, de vender o Flávio para Faria Lima é isso. Olha só, a vice vai ser a Daniela Marques. Se a Daniela Marques fizer, se o Flávio Bolsonaro fizer muita merda, faz o impeachment dele, tira o impeachment do Flávio e ganha, assume a Daniela Marques. Olha que maravilha, é uma pessoa da Faria Lima gerenciando o Brasil, e uma mulher ainda por cima, olha que coisa maravilhosa, né? Tem que ser esse o pitch de campanha com o Flávio Bolsonaro para esse pessoal da isentosfera de São Paulo. O Flávio está certíssimo com isso aqui. Aí tá dizendo aqui o texto do Thomas Trauma, que é esquerdista, tá? Flávio Bolsonaro sobreviveu. Cara, eles colocam isso como se houvesse alguma chance do Flávio Bolsonaro não ser candidato. Não tem. Como se houvesse alguma chance do Flávio Bolsonaro não ganhar do Lula no segundo turno. Não tem. Aqui, ó, ele foi confirmado candidato do PL, fez uma trégua com Michele Bolsonaro, não, ele fez as pazes com Michele Bolsonaro. E segue no lugar cativo no segundo turno na pesquisa Datafolha. Essa resiliência comprova a força da marca Bolsonaro. Mas a tempestade não vai acabar. Aí estão falando da abertura do inquérito. Tudo isso daqui, de novo, o inquérito que vai ser aberto agora não tem chance nenhuma de dar nada. Corrupção é uma coisa que acontece com governos. A Polícia Federal pode tentar inventar alguma história contra o Flávio? Certamente vai tentar inventar alguma coisa, porque tudo está a favor de preservar o Lula, né? O PT, o STF, todo mundo a favor de ajudar o Lula. Mas, de novo, corrupção é uma coisa que acontece com o governo. Então não tem por que o Flávio se preocupar com isso. Aqui, ó. Apurações sobre o seu amigo Willer Tomás e não sei o que lá, que ele segue na Berlinda. Meu Deus, é impressionante como é que da cabeça do cara que o Lula não tem nada não, né? O Caiado não tem nada também não. O cara do MBL, o Zema não tem nada também. Meu amigo, no momento que algum desses caras ameaçar o Lula, vai aparecer um monte de coisa contra eles, pô. Isso é lorota desse pessoal, né? Aí, aqui, ó, nas conversas com o mercado financeiro, a porta-voz econômica do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, a Daniela Marques, defendeu implantar no governo federal o conceito de orçamento base zero. O método de gestão privada é que toda despesa precisa ser justificada ano a ano ou será cortada. Conhecido no Brasil por ser o modelo de gestão dos empresários Lima, Marcel Telles e Beto Sucupira. O orçamento base zero virou sinônimo de cortes e controle rígido de gastos, tá? Olha só, eu não acho que o Jorge Paulo Lima, o Marcel Telles e o Beto Sucupira sejam bons gestores, não, tá? Até porque eles estão por trás da Americanas. Mas isso não quer dizer que você ter um método de orçamento base zero, em que você corta qualquer despesa que não seja justificada, é uma coisa positiva. Isso, o governo é uma máquina de gastar dinheiro inutilmente. Quanto mais você cortar a despesa, melhor para a sociedade brasileira, né? Bom, e ele fala que do outro lado o Lula continua com aquele negócio da campanha lá de desmentir o Gabrielli. A gente já falou ontem. Cara, o que o Gabrielli falou, seja verdade ou não, é um absurdo o que ele falou ali, né? Ou seja, mesmo que seja mentira, é um absurdo, porque isso fragiliza a economia brasileira. A mentira do Gabrielli fragiliza a economia brasileira, né? Falar de controle de capital, você bota nas pessoas o medo de haver o controle de capital. Mesmo que seja mentira, as pessoas tendem a tirar dinheiro, tendem a adiar investimento, tendem a evitar a investir no Brasil, porque você vai ter controle de capital. Mas o Lula falou que não. Mas o Lula fala um monte de mentira, cara. O Lula mente pra caralho. Então fica suspeita, né? Nunca se deveria falar daquele jeito, né? Enfim, tem aqui a entrevista dele com a Daniela Marques, que a Daniela Marques é muito boa. Aqui, ó, a porta-voz econômica da campanha de Flávio Bolsonaro tem arrancado suspiros na Faria Lima com a promessa de implantar o conceito de orçamento base zero, né? Método de gestão privada em que toda despesa precisa ser justificada. Nas apresentações que fez nos últimos dias no Itaú, BTG, XP, Marques usou o conceito de OBZ como uma fórmula para prometer austeridade fiscal sem entrar nos detalhes. É compreensível, ninguém se elegeu presidente prometendo corte de gastos, e o próprio Flávio descartou acabar com o reajuste do salário mínimo pela inflação, desvincular os pisos e coisa e tal. Mas 3 pontos são considerados essenciais para controlar o déficit público, por 11 em cada 10 analistas do mercado. Implantar um orçamento base zero no setor público seria inédito, incrivelmente trabalhoso. Significa revisar cada compra, cada contratação, cada programa federal com foco em cortes, uma reviravolta no funcionamento da máquina pública. Mesmo no setor privado, há críticas ao modelo e coisa e tal. Mas, de novo, vai no sentido correto de cortar gastos, diferente do Lula, que abertamente fala em aumentar gasto, em jogar mais dinheiro na economia e não sei o que lá. Então, é o que eu falo para vocês. Essas falas aqui que o pessoal está colocando, eles estão pegando só o pessoal lulista da Faria Lima. Da mesma forma que eles reconhecem que existe uma minoria bolsonarista na Faria Lima, uns poucos bolsonaristas convictos. Não,
É vocês que estão entrevistando os poucos lulistas convictos da Faria Lima para falar uma lambança dessa. Porque a maior parte do pessoal está vendo a Daniela Marques. E, amigo, se o Flávio Bolsonaro começar a fazer besteira, faz impeachment e bota a Daniela Marques. Olha que maravilha, votem no Flávio. A chapa é boa. O impeachment é para ser usado dessa forma eleitoralmente mesmo, né? E para o pessoal que está preocupado, Peter, tu tá querendo já o impeachment do Flávio? Não, eu quero eleger o Flávio. É crucial eleger o Flávio. Depois a gente vai ter outra guerra para não ter o impeachment do Flávio. Sempre tem. Teve com o Bolsonaro. O Bolsonaro brigou para não ter o impeachment dele, tinha gente querendo impeachment. Sempre vai ter gente querendo impeachment do Flávio Bolsonaro, de quem quer que seja eleito. Então você tem que ter o apoio parlamentar para não deixar isso acontecer. O Lula tinha um apoio só do STF. Só o STF evitou. E aquela lambança do dia 8 de janeiro, né? O Flávio, tendo o apoio grande do Congresso, como tudo indica que vai ter, não vai ter problema nenhum com o impeachment. Então, essa é a proposta, essa é a ideia, né? E eu digo mais para vocês também, no final das contas, isso daqui representa a verdadeira Faria Lima. O pessoal está achando lindo a Daniela Marques. Daniela Marques, e é por isso também que o pessoal quer evitar o apoio do Republicanos para o Flávio Bolsonaro. Vamos ver como é que vai sair esse troço aqui, mas eu acho que o Republicanos fecha, tá? União Brasil e PP, eu acho mesmo que vão ficar neutros. Não por causa de propaganda do jornal, que isso não tem mais efeito nenhum, mas por conta das ameaças do Flávio Dino sobre as emendas parlamentares. Agora o Republicanos eu acho que vai fechar com o Flávio, e vai ser muito bom. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.